Bom, gente, no vídeo anterior, na primeira parte da nossa aula de hoje, nós vimos que podem acontecer diversos problemas, diversas distorções na etapa da avaliação de desempenho. Não há como eliminar essas distorções. É muito bom, no entanto, que a gente conscientize as pessoas para que elas incidam menos nessas distorções. E agora vamos conversar um pouco sobre cuidados que podem ajudar a melhorar a qualidade da gestão do desempenho, em especial da avaliação do desempenho, que é uma etapa mais delicada da gestão. Primeira coisa, tem que definir muito claramente, de maneira adequada, que indicadores vamos usar. O que são indicadores? São os itens avaliados. Por exemplo, pontualidade, índice de faltas, o interesse demonstrado em aprender coisas novas, criatividade, etc. Cada indicador deve ser pensado se para aquela organização, para aquele tipo de função, se ele é relevante ou não. Até porque o segundo cuidado recomendado é não ter indicadores em excesso. Pensa em um supervisor que tem 50 liderados. Se você tiver, por exemplo, como alguns sistemas de avaliação de desempenho tem 20 indicadores, para cada liderado 20 vezes 50 são 1000 questões. Será que essa pessoa vai fazer uma avaliação correta? Provavelmente não. E olha a massa de dados, a massa de informações para tratar. Então, pegue só aqueles indicadores que são mais importantes, 6, 7 no máximo. Outra coisa bacana é admitir que podem haver indicadores diferenciados. Então, por exemplo, uma escola municipal. Você vai ter um tipo de indicador para o professor, outra para o funcionário administrativo. São realidades diferentes. Numa prefeitura, a secretaria de administração, que tem as pessoas trabalhando no escritório, pode ter indicadores diferentes da secretaria de obras públicas, que tem servidores, que são operários, que estão fazendo obras. São realidades muito diferentes. Muito importante é o quarto cuidado que está indicado na nossa apostila que eu digo, a que eu coloquei no Moodle, né? Que é sensibilizar as pessoas. Os avaliadores, para que eles façam as coisas de maneira correta, e aí pode até explicar para eles aqueles problemas, aquelas distorções, para que eles não caiam nelas, e os avaliados que não fiquem inseguros, que vejam a avaliação de desempenho com um potencial de aprimoramento. Também, muito importante é garantir um feedback adequado. Quem que dá o feedback? O supervisor. Ao final do processo de avaliação de desempenho, é o momento de ele sentar com cada um individualmente e falar, olha, essa aqui é a sua avaliação. E junto também o que vamos fazer para melhorar, que aí é justamente a etapa posterior da avaliação de desempenho, que é a adoção de medidas de melhoria que caracteriza a chamada gestão do desempenho, como eu falei. Tem que manter sigilo sobre a avaliação. Só quem pode saber é a própria pessoa, o seu supervisor, que é quem vai gerenciar o processo, e, se for o caso, a área de gestão de pessoas. Terceiros não podem saber. Não pode botar um ranking na parede, divulgar em forma alguma qual foi a avaliação de cada pessoa. Isso é uma questão até legal. É uma forma de assédio moral, de constranger você botar lá as pessoas que foram pior avaliadas. É preciso avaliar os fatores intervenientes. O que é isso? Coisas que podem influenciar negativamente o desempenho, como por exemplo, uma pessoa que está com desempenho fraco porque está sem equipamentos, está sem materiais, com algum problema desse tipo, então você vai ser injusto na avaliação. Tem que perceber a avaliação como um processo contínuo. Normalmente esse processo ele gira uma vez por ano. Define indicador, sensibiliza as pessoas, acompanha o desempenho, avalia, dá feedback, adota medidas para a melhoria do desempenho. Isso tem que ser continuamente, não pode ser uma coisa ocasional, preenche um formulário e pronto, não. Deve-se contemplar a autoavaliação. É fundamental ouvir cada um sobre o seu próprio desempenho. Primeiro, por uma questão de respeito, a pessoa se sente melhor, se sente mais confiante no processo, se ela é ouvida. Segundo, porque só ela sabe algumas coisas sobre si própria que a gente não tem como aferir de outra maneira. É bom também, no decorrer do período avaliativo, ter diálogos. Porque vejam bem, se o período avaliativo é anual e a avaliação é fechada em novembro, por exemplo, que tal fazer em março uma prévia, depois em agosto outra prévia? Nada formal, nada registrado no papel não, mas é o líder com os liderados, conversando com cada um, falando, olha, você está bem nisso, não está bem naquilo, para justamente se antecipar a correção de problemas. E por fim, se possível, se houver condições para isso, o que eu recomendo é a adoção da avaliação 360 graus. O que é isso? É uma avaliação que não vem só de cima para baixo, não é só do supervisor para o liderado. Vem também do liderado para o supervisor. Então a pessoa, o funcionário, é avaliado pelo seu chefe e, se ele chefia uma equipe, pelos seus liderados. É avaliado pelos seus colegas de setor.
por pessoas de outros setores que convivem profissionalmente com ele, clientes internos da organização, e se ele atende o público externo pelos cidadãos atendidos. Com isso, a gente tem um ganho muito forte, porque primeiro, diminui as distorções. Se o chefe tem, por exemplo, um problema pessoal com o avaliado e pode rebaixar a avaliação do desempenho dele, não é possível que todas essas pessoas envolvidas vão ter um problema pessoal também, não faz sentido. Dá mais consistência. Uma pessoa, quando é mal avaliada pelo chefe, pode achar-se injustiçada. Mas se todo mundo que avaliou, 7, 10 pessoas, foram unânimes em falar, por exemplo, que ela não é cooperativa, tá todo mundo errado, eu estou certo, dá mais consistência para ela. E descortina percepções diferentes e complementares, porque o gerente tem um tipo de observação sobre o funcionário, mas, por exemplo, o cidadão atendido vai ter outro tipo de necessidade, outro tipo de observação. Então, a avaliação 360 graus é muito boa. Requer investimento no software, porque para poder facilitar, para tabular essa opinião de todas as pessoas, ou mesmo pode ser feito à mão, mas é um trabalho danado, difícil. Mas é assim, vamos dizer, é uma situação de excelência na avaliação do desempenho. Mas fechando então a nossa videoaula, só lembrando uma coisa, não basta avaliar. Fechou a avaliação, feedback e vamos discutir juntos. Eu, avaliador, e você, avaliado, meu liderado, como que vamos melhorar o seu desempenho, o que fazer. E depois, é claro, botar em prática isso. Muito bem, espero que tenham gostado da nossa aula de hoje. Um grande abraço para vocês.